Nós somos peixes. Jesus, ele falou com Pedro e os demais: a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. Então nós temos que aprender a metodologia, temos que saber como nós podemos ganhar almas para o reino de Deus. Porque sábia é a pessoa que usa a estratégia certa. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao coração de todos. Você que tem a sua Bíblia, Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: o fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Amém? Vamos ler juntos? O fruto da justiça então todos aqueles que são sábios, eles ganham almas. Amém? É sobre isso que vamos conversar hoje. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, no culto da virada, tivemos aqui a direção do Senhor para poder falarmos sobre um assunto importante, né? E o Senhor até nos confrontou com relação à responsabilidade de nós apresentarmos a Ele almas para o reino dEle. Então aqui nós observamos que o sábio Salomão, ele disse que a pessoa sábia é aquele que ganha almas, aquele que conquista almas. Mas o grande segredo não é simplesmente nós sabermos que nós temos essa obrigação, mas sabermos como conquistar, como pescar. Eu estava refletindo durante alguns dias. Eu não sou pescador e não entendo de pescaria. Pescava quando era muito jovem com meu pai, mas algumas coisas a gente entende. E a gente sabe muito bem. Meu pai falava assim: olha, se você quiser pescar piau, você tem que usar banha de galinha vencida, quase podre. Quem já ouviu falar nisso? Tem pescador aqui? Não é nada agradável. Quando eu fui pescar com meu pai, pegar piau, eu falei assim: então não quero pegar piau, quero pegar outra coisa. Não tem outra coisa no rio, não? Tem cará, lambari, traíra. Então eu entendi que o alimento deste peixe não serve para outro peixe. Ou seja, cada peixe ele tem o seu gosto próprio. Você tem que ter a isca própria. Nós somos peixes. Jesus, ele falou com Pedro e os demais: a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens.
Então nós temos que aprender a metodologia, temos que saber como nós podemos ganhar almas para o reino de Deus. Porque sábia é a pessoa que usa a estratégia certa, da forma correta. Porque uma forma que você, um jeito que você aplica para uma pessoa não funciona para outra pessoa. Isso é sabedoria. Então, a árvore de vida, ela produz o fruto da sabedoria e da justiça. O que ajuda o homem a encontrar uma boa qualidade de vida, onde ele encontra paz e aquilo que agrada a Deus. Mas aqui no Provérbios também fala que a pessoa que é uma árvore de vida, essa pessoa ela tem a capacidade de mudar a vida de pessoas através do seu contato. Nós nos tornamos agora promotores de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero citar aqui uma passagem aqui rápida, onde esse evangelista, ele foi muito bem sucedido na obra que ele realizou diante do Senhor. Mas é importante nós compreendermos quem foi o autor dessa capacitação. Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim: Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce a Jerusalém, a Gaza. E a Bíblia diz: ao que ele levantou e partiu. E ali ele encontrou um eunuco. O nosso Deus, Ele manda que nós preguemos a palavra para quem, afinal? Para que tipo de grupo de pessoas o Senhor quer que nós venhamos levar o Evangelho? O que vocês acham? Todos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Marcos 16, 15 diz assim: Jesus disse, e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então o Evangelho tem que ser pregado a quem? A toda criatura. Mas é bem verdade, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, Ele vai te conduzir às pessoas certas, amém? A qual, naquela dado momento, circunstância, o Senhor Ele vai operar eficazmente no coração daquele indivíduo pelo seu intermédio. E olha que o anjo apareceu a Filipe e disse ele: olha, vai até naquela região, aquele lugar, e ali tem uma alma. Ele obedeceu. E muitas das vezes nós queremos sermos usados pelo Espírito Santo, mas às vezes nós não estamos dispostos a obedecê-lo. Deus nunca vai confiar dons e talentos especiais nas mãos de pessoas que não são confiáveis, que não são obedientes. É Ele colocar uma arma poderosa na mão daquele que não tem capacidade de utilizar. Então aqui, meus irmãos, o Senhor, Ele orientou a Filipe. E olha só no versículo 29. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: que Espírito? O Espírito do Senhor. Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem.
Então aqui, meus irmãos, a todo momento o Espírito Santo ele foi guiando. Eu tive conversando com uma pessoa alguns dias atrás, e essa pessoa falou assim: poxa, mas é muito difícil ganhar alma. É muito difícil, muito difícil. Irmãos, não tenha dúvida, fácil não é. Mas mais difícil ainda para aquele que não está cheio do Espírito Santo. Mais difícil ainda é aquele que não é dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que te capacita. É Ele que te dá a palavra oportuna no momento certo. E falando sobre isso, me lembro muito bem da forma estratégica que o apóstolo Paulo, ele usa em Atenas, para pregar aos atenienses, na Grécia, onde ali havia um panteão de deuses, onde que é o berço da filosofia, o berço dos grandes luminares da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante. E o apóstolo Paulo já chegou naquela cidade, não pregando de uma forma aleatória, não. Ele foi o quê? Analisar, ele foi estudar. Ele foi estudar a cultura, o que eles criam, o que eles falavam, como eles viviam. Ele foi encontrar ali, procurou encontrar uma oportunidade para iniciar a palavra, para dar o pontapé inicial da palavra. Então ali havia vários grupos de pessoas e que criam em determinadas coisas diferentes uma das outras. Havia, por exemplo, o grupo dos epicureus. Os epicureus, por exemplo, eles diziam que a vida é somente para dar prazer. Então era uma das classes de pessoas que ali ele tinha que enfrentar, ele tinha que debater, ele tinha que entender qual é o modo de pensar daquelas pessoas. Eles diziam que o sentido da vida é o prazer. Esse é o sentido da vida. Havia também outro grupo, lá em Atenas, na Grécia, os estoicos. Eles diziam que Deus é tudo e tudo é Deus. Eles diziam que tudo já está pré-determinado e você não pode mudar nada. Já está pronto. Mas isso não é uma verdade. A Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. A palavra de Deus diz e afirma que não importa como foi o início do seu caminho, o mais importante é o final dele. Ele é um Deus que faz, muda e transforma a vida de todo aquele que nele crer. Então ele estava ali entrando num campo de grandes luminares, pessoas intelectuais, sábias. Então ele tinha que entender, ele tinha que compreender. E ele percebeu que na Grécia era muito comum encontrar divindades, deuses. Havia muitos deuses, muitas imagens, muitos deuses ali, templos, não faltava. Havia um filósofo, e se eu não estiver enganado, ele se chamava Homero. Ele saiu um certo dia com uma lupa, ao meio-dia, olhando para ela assim como um maluco, né? As pessoas olhavam e não entendiam. O que Homero está fazendo com essa lupa andando assim na rua? E alguém teve coragem de perguntar: o que você está fazendo? E ele disse: é mais fácil encontrar uma imagem de escultura aqui nesse lugar do que um ser humano. Então dá para nós entendermos ali. E ali, depois de toda a análise e avaliação que o apóstolo ele teve, ele encontrou um templo. E esse templo tinha um título assim: ao Deus desconhecido. Porque eles tinham tanto medo
de deixar alguma divindade para o lado de fora, eles pensavam assim: eu vou fazer um templo aqui ao Deus desconhecido, pode ser que amanhã apareça, e se aparecer, não ficarão bravos conosco. Então aqui o templo dele. Só que nunca ninguém viu ninguém ali naquele templo. Mas o apóstolo Paulo olhou aquilo e viu uma oportunidade. E ele entrou naquele lugar e começou ali a prestar o culto ao Deus desconhecido. E não demorou muito tempo que alguém perguntou a ele: mas você está fazendo o que aqui? Mas lugar aqui não é oferecido ao Deus desconhecido? Sim, mas qual é o seu Deus? E ele começou a pregar. O Deus desconhecido para vocês, mas não para mim, é o Senhor Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, o unigênito do Pai, nascido de homem, mas vindo de Deus, que morreu em nosso lugar, que sacrificou a si mesmo para o resgate das nossas almas. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Foi aquilo que os profetas falaram, foi aquilo que os homens de Deus profetizaram. Ele é o Senhor. E muitos ali acreditaram nele. Não muitos. Alguns ali acreditaram no que ele disse. E o apóstolo Paulo, ele alcançou sucesso. Havia algumas pessoas ali que deram atenção às palavras de Paulo. Diz assim: pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Legal, né? E olha só as pessoas que acreditaram nele: Dionísio, Areópago e Dâmaris. Foram as primeiras pessoas que acreditaram em Paulo, creram no que ele falou, e muitos diziam: esse aí é um tagarela, esse é um falador, esse aí fala do que não está sabendo. Então, meus amados irmãos, nós temos que usar todos os meios para poder fazer a vontade do nosso Deus. E qual é a vontade do nosso Deus? Que nós ganhemos almas para o reino dele. Pastor, deixa eu perguntar, isso é uma obrigação? Eu sou obrigado a fazer isso? Porque Deus não obriga ninguém. Você precisa de entender a Escritura. Somos obrigados a isso. Isso não é uma opção sua. Não, eu acho que essa não é a minha praia. Então você não é um cristão. Você não é um crente verdadeiro. É uma obrigação sua. Então, se você não fizer, você está infringindo o mandamento, que posteriormente ele vai levar você a uma condenação, a uma punição da parte dele. Vamos lá observar o que Paulo disse e algumas das estratégias, e depois citarei algumas. Vamos ouvir o que Paulo, quais foram as estratégias que ele utilizou e quais são os argumentos que ele também falou com relação a isso. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar. Amém, pessoal? Então, quando você pregar o evangelho, não se orgulhe. A glória não é sua, a glória é de Deus. Se alguém bater as mãos nas suas costas e falar: tu pregou muito hoje, hein? Com certeza não é o Espírito Santo que está usando essa pessoa. Ele está querendo inflar o teu ego. Ele está querendo trabalhar no seu ego, levar você à altivez, o orgulho, a soberba, para roubar a unção que Deus tem te dado. Amém? A glória é de Deus. Nós pregamos uma palavra que não é nossa. O chamado vem de Deus. A unção não é minha, é dele. Tudo provém dele. Amém? Como dizia Billy Graham, nós somos apenas um microfone, um megafone pela qual o Espírito Santo lhe fala. Amém? Que diminuamos cada vez nós mais diante do Senhor, e ele vem a crescer. Então aqui, vamos lá,
São vários versículos aqui que nós vamos ler. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação. Está vendo aí? De proclamar. Obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então o apóstolo Paulo, que ele disse que isso foi imposto a ele. Ele foi obrigado a cumprir isso. E nós somos também obrigados a fazer isso. Se você não fizer, você está sendo negligente. Negligente. Depois vamos voltar em Provérbios e falar com relação à sabedoria. Portanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Aqui ele fala legal. Se eu fizer e pregar espontaneamente, eu tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Então pregar e ganhar almas é uma missão. Deus te deu uma missão. E qual é a missão? Ganhar alma. Ganhar almas. Essa é a missão. Qual é, portanto, a minha recompensa? Disse Paulo. Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, olha só a primeira estratégia: fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Amém? Olha só, ele vai usando vários métodos e vai detalhando. Olha só o versículo 20. Tornei-me judeu para com os judeus. Estratégia. Para que os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, como objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Então houve momentos, circunstância, que ele se tornou um legalista para poder ganhar o legalista. E depois que ganhou o legalista na sua confiabilidade, ele aplicou a palavra da verdade, esclarecida pelo Espírito Santo, e ganhando almas para o Senhor Jesus. Você não ganha almas batendo na religião da pessoa. Quando você bate na religião da pessoa, você já cria um bloqueio, a pessoa já para, não quer te ouvir mais. Ele não quer te ouvir. Na mesma hora, na mente dele, no campo da psique dele, já bloqueia. Ele para de te ouvir, e qualquer tipo de argumento, depois que você falar, não vai adiantar. Amém? Não vai adiantar. Olha só, para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Está vendo aí? Mais uma estratégia. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir e de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele expõe aqui experiências próprias, ele expõe técnicas que ele utilizava para poder ganhar almas diante do Deus Todo-Poderoso. Charles Spurgeon, ele dizia que nós devemos usar todos os meios possíveis para alcançar uma alma. Eu me lembro de uma história de um missionário que durante 30 anos consecutivos
ele tinha ali algumas horas do seu dia para poder panfletar. E o local onde que ele mais trabalhava, panfletando, evangelizando, era em uma rodovia lá na Inglaterra. Isso há muitos anos. E um certo dia, ele pegou, como de costume, ele deu um panfleto a um dos indivíduos que estavam entrando naquela locomotiva, naquele trem. E aquele homem que recebeu aquele panfleto, eventualmente uma palavra, não deu crédito nem o que ele falou, muito menos o panfleto. Quando ele sentou, ele pegou o panfleto e jogou pela janela. E aquele papelzinho caiu no chão. Horas depois, passou por aquele lugar, andando a pé, um homem que tinha sofrido um golpe muito forte, e ele estava disposto a tirar sua própria vida. Então ele deitou ali naquela linha de trem, esperando o próximo trem vir para poder cepar a sua cabeça. O sol estava forte naquela manhã. Ele virou o rosto para o lado, e quando ele virou o rosto para o lado, ele viu um panfleto daquele que tinha um dia desprezado. E ele leu em letras garrafais, ele leu assim, estava escrito: Jesus morreu por você. Ele olhou e falou assim: Jesus morreu por mim? Eu estou querendo tirar minha própria vida, mas ele morreu por mim? E ele sentou naquele mesmo lugar e leu todo aquele panfleto. Assim que ele leu, o Espírito Santo trabalhou no coração dele, e ele voltou para casa sem mais o desejo de tirar sua própria vida. Meus amados irmãos, há pessoas que muitas das vezes, ao você pregar, falar, às vezes a palavra não atinge o coração dele. Spurgeon dizia: aonde que a palavra não atinge, dê um livro. É outra estratégia. Um louvor. Há muitas formas de nós ganharmos almas. Por isso que a Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Amém? Quem ganha alma, sábio é. Porque ele procura em Deus a sabedoria necessária, porque Deus, ele conhece cada indivíduo. Deus, ele conhece cada cidadão. Ele conhece o coração de cada um. E somente ele conhece os meios pelos quais aquela pessoa se renderá a ele. E se você estiver conectado com o Todo-Poderoso, não tenha dúvida, Deus, ele vai te guiar as pessoas certas e corretas para que alcancem aquilo que nós também alcançamos. Amém? Algumas técnicas para que nós possamos alcançar almas. Eu já disse algumas. O senhor Whitefield, que foi o pregador das praças, George Whitefield, ele costumava dizer o seguinte: o ministro não deve ter mancha, não deve ter nenhuma mancha, nem sequer na sua roupa, se possível. É uma estratégia. Um homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser uma pessoa a qual todos possam olhar para você e ver Cristo em você. Amém? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo estampado em nós. Então, pondere o seu temperamento aguerrido, pondere muitas das vezes, se você fala muito, procure falar menos, porque a Bíblia diz, Eclesiastes diz, que aquele que fala pouco, até o tolo se torna sábio, quando fala pouco. Então nós precisamos de sermos sábios, sábios para ganhar almas diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos rodeados
por uma nuvem de testemunhas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você está lá no seu trabalho, e você, eu estou dando um exemplo, e está conversando com um crente no telefone, ou talvez até pessoalmente, e você está achando que você está lá na sua casa, na praça de alimentação, sabe? Você acha que você desconecta de tudo em volta e você começa a expor as entranhas, o que acontece às vezes no meio do teu povo. E há pessoas que esquecem que ao seu redor tem pessoas ímpias que estão ouvindo tu falar, falando mal do seu próprio irmão da igreja, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do fulano. Os ímpios estão ouvindo você falar. E ele pensa, o quê? Eu jamais vou para esse lugar, porque esse cara mete o pau até no povo dele mesmo. Imaginem em mim. A Bíblia diz que quando você estiver diante do ímpio, coloca uma faca na tua garganta. Davi disse, Senhor, coloca um guarda na minha boca para que eu não venha pecar contra ti. Então, meus irmãos, uma das técnicas para que nós possamos alcançar almas, você tem que ser a verdadeira pregação. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o verdadeiro outdoor. As pessoas têm que olhar para você e ver você uma pessoa diferenciada, uma pessoa transformada, uma pessoa mudada, uma pessoa diferente dos demais homens. Havia um escocês, tem alguns livros dele, e uma Bíblia que ele escreveu e morreu muito jovem. E esse homem, George Mackay, e um certo dia ele saiu pela noite a cavalo, indo para outra cidade para pregar o evangelho. Aquela noite choveu muito, talvez algo semelhante ao que choveu hoje. Ele estava todo encharcado em cima do seu cavalo, e ao longe ele viu uma fogueira, uma noite fria, chuvosa. Ele foi se aproximando, e ali havia alguns homens ali bebendo e se aquecendo no fogo. E Robert, ele disse, desceu do seu cavalo, apiou do seu cavalo e perguntou assim, eu posso sentar perto de vocês para me aquecer um pouco? E ali aqueles homens vis disseram, sim, sente logo, jovem, sente, beba conosco, aqueça um pouco, toma um pouco de uísque. Mas ele não, ele ficou ali em silêncio, em espírito de oração. E não demorou muito tempo, aqueles homens vis olharam para ele e disseram assim, você não é como qualquer um dos homens, você é diferente. Como pode um homem que não abriu a boca e o ímpio ver a diferença dele? Diz a história que Robert Murray Mackay, quando subia no púlpito para pregar, enquanto ainda estava lendo o texto para poder expressar o que Deus já tinha colocado em seu coração, as pessoas já estavam derramando em lágrimas, se convertendo em Cristo, chorando. Por quê? Ele saía da presença de Deus para o altar, transformado e conectado com Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Precisamos pedir a Deus que a nossa alma, ela venha arder, e termos vontade, desejo de pagar o preço e ganharmos almas para Cristo. Há um livro muito bom, aconselho, se vocês desejarem assim desejar comprar, sei lá. É o diário de David Brainerd. David Brainerd, ele era, como dizer assim, quase da família de Jonathan Edwards. Mas Jonathan Edwards disse, a minha conversão somente se deu realmente depois que eu li o diário de David Brainerd. O que diz esse diário? Vocês têm que ler. O que aquele homem pagou o preço para ganhar almas.
foi algo difícil de acreditar. E ele relatou, nós sabemos porque ele relatava tudo, ponto a ponto, dizendo: hoje eu caminhei tantas léguas, hoje caminhei tantas horas, hoje não comi nada, passei mal a noite inteira, vomitando sangue, mas Deus me deu força pela manhã, continuei no meu caminho, em cima do meu cavalo, para tentar ganhar um pouco mais de índios para Jesus. Meus irmãos, precisamos de ter o amor de Deus na nossa vida. O evangelho verdadeiro não é só nós estamos reunidos em quatro paredes, glorificando e falando em línguas, não. É para fora, ganharmos almas, fazermos a vontade de Deus. Peça a Deus e diga para Ele: Senhor, aonde que há uma alma hoje? Para que eu possa transmitir a verdade, ela possa se render e Ele vai te falar. Há um livro pequenininho, muito fininho, que eu li ele mais de 15 anos atrás. Esse homem, esse missionário, ele foi para Punjab, na Índia. John Maid. O título do livro: O Homem que Orava. Você lê ele rapidinho. Esse homem, ele foi para a Índia, em Punjab, pregar o evangelho. Ele saía de casa pela manhã, jejuava durante 3, 4, 5, até 7 dias e falava: Senhor, me dê uma alma, por favor. Irmãos, aquele homem, eu quero que você talvez procure sobre essas informações, porque essas coisas nos inspiram também. Esse homem ganhou 100 mil indianos para Jesus, num país que vocês sabem muito bem, um país completamente pagão, dado à idolatria, ao espiritismo. Quem nunca ouviu falar de Moody? Dwight Lyman Moody, que foi um dos maiores evangelistas. Ele saía de casa e dizia: Senhor, me dê uma alma. Ele não deitava a cabeça enquanto o Senhor dava para ele 200 almas por dia. Mas nós estamos tão preocupados com as nossas coisas pessoais que nós não temos tido tempo para as coisas de Deus. Você pode olhar pela sua própria vida. Você já foi batizado há muitos anos, mas até hoje você nunca leu os evangelhos. Você nunca leu a Bíblia toda. E talvez muitas pessoas até argumentam: mas eu tenho dificuldade na leitura, a leitura da Bíblia é um pouco rebuscada, é muito difícil. Mas hoje nós temos tanta facilidade. Nós temos Bíblia em áudio, várias versões. O que falta realmente é interesse. Nós somos bons e dá desculpas. Como nós podemos ganhar alma se nem a nossa alma às vezes é salva? E a pior coisa que tem, sabe o que é? Há pessoas que não ganham uma alma sequer e ainda jogam as almas para fora da igreja. Antes de você usar uma palavra dura contra um crente, contra uma alma que está aqui dentro, saiba que não foi você que pagou o preço por ela. Saiba que talvez você nunca trouxe uma vida para dentro da igreja, mas jogar fora é muito fácil. É muito fácil. Quantas vezes eu dirigi, eu tenho 18 anos nesse ministério, mas dirigi várias igrejas em outros lugares. Quantas vezes eu assumia trabalhos, Renata é testemunha, trabalhos aparentemente derrotados, sem vida, sem almas. Um ano depois, eu deixava lá várias almas batizadas, obreiros, e a obra cresceu. E ali eu ia para outro pastor, para o meu lugar. E quando eu procurava saber, depois de 1 ano, 2 anos, aquela obra tinha praticamente acabado. Porque aquele indivíduo que foi para lá não deu continuidade, não amou como deveria. Irmãos, nós precisamos de pagar o preço. Porque Jesus pagou o preço por você. Precisamos. Pastor, está tudo bem? Não está nada bem. Não tem nada legal. Eu tenho absolutamente certeza que Deus não está satisfeito. Absolutamente certeza. Ele não está satisfeito com a maioria das pessoas que dizem que servem a Ele. Meus amados irmãos, o Espírito: pastor, eu não sei pregar.
Fala comigo assim: o Espírito Santo, ele é o Espírito de sabedoria. Ele é. Amém, pessoal? Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos rapidamente. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10 diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e o único Espírito realiza todas essas ações, e Ele a distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Conforme deseja. Você deseja receber de Deus esses dons maravilhosos, mas não vai servir se você quiser ficar sentado no seu sofá. Ele não vai adiantar. O que adianta você ter o discernimento de espírito, falar em línguas, interpretar línguas, curar, fazer sinais, maravilhas, pregar bem, mas se você não quiser fazer a obra dele, não adianta. O Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. Há quantas pessoas vazias, e há pastores hoje em dia, sabe, que estão dizendo assim: não precisa ler a Bíblia não, eu subo no altar e eu vou começar a falar, e Deus vai me usar assim. A gente tem ouvido, a Bíblia diz assim que a pregação ela emana do texto. A mensagem emana do texto. Emana do texto. É ler, explicar, aplicar, concluir. São mais de 9 itens que caracterizam o sermão. Eu estou simplificando. Isaías 11:2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós. Espera aí, eu creio que não é esse o versículo. Não é esse não. Capítulo 11 de Isaías, versículo 2. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Fala comigo assim: almas pertencem a Jesus. Cuide bem delas, tá? Pertence a Ele. Muitas pessoas sem entendimento às vezes falam assim: a sua igreja. Eu falo assim: eu não tenho igreja. O dono da igreja é Cristo. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Cristo. Não, tá, a igreja tem que ser assim, o culto tem que ser dessa forma. Não, o culto ele tem que ser bíblico. Mas está na Bíblia como que tem que ser feito o culto? Claro que está. Você está achando que isso foi tirado da cabeça das pessoas? Claro que muitos cultos que a gente assiste hoje em dia tem muitas coisas que são engedradas pela mente do homem. Amém, pessoal? Bem, né? Se você procurar um teatro, não tem no culto bíblico. Não tem. Se você procurar, eu vou colocar uma dança no culto, durante o culto. Não, isso não faz parte do culto. Deus não determinou isso. Está escrito na Bíblia? Tá, é só ler. Está escrito. Então Deus, Ele é o autor de todas as coisas. E nós precisamos da sabedoria do Espírito para que nós possamos realizar a obra que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém, pessoal? Você já teve oportunidade, você já é salvo em Cristo, você já ganhou uma alma para Jesus? Já ganhou uma alma para Jesus? Então precisamos de buscar
a sabedoria de Deus. Amém? Use todos os meios pelas quais você poderá alcançar uma alma para Jesus. Se não funciona dessa forma, vamos aplicar outro jeito. Tem gente, irmão, como eu já disse para vocês, não quero ficar contando história, porque os pastores, vai ficando velho, eles contam a mesma história, 100 anos a mesma coisa. Aqueles membros mais antigos não aguentam mais ouvir aquela história antiga. Mas eu já disse para vocês que a minha conversão com relação a templo, a estar dentro de uma igreja, etc e tal, estar ali frequentando um templo, não se deu a uma pregação específica, não se deu um hino que foi cantado. Eu não me lembro de nenhum hino que foi cantado no primeiro dia que eu fui no culto. Não me lembro do que o pastor pregou. E pelo contrário, o obreiro que me recepcionou carinhosamente me deu um inário na minha mão, nas minhas mãos, para poder acompanhar, mas não me lembro de nenhum deles. E qual foi a sua análise geral do culto? Para mim foi horrível. Eu estou dizendo como um ímpio. O culto estava maravilhoso, certamente, Deus estava ali, mas eu era cego, eu não sabia ainda eu não fui chamado, não tinha, Deus estava trabalhando em mim. Então ali, o que me atraiu? Foi um bom atendimento. Foi um bom atendimento. Foi um obreiro que me recepcionou na porta da igreja. Irmão, talvez se você usasse comigo, como já foi usado muitas vezes por outras pessoas ao longo da minha trajetória, antes de Cristo vir na minha vida, não faria efeito. Porque infelizmente os cristãos conhecem pouco, muito pouco a palavra. Eu como espírita, como era espírita, eu tinha mais argumento do que cristãos. E ficavam envergonhados. Então se você utilizasse dessa ferramenta para comigo, ou eu ia bloquear, se o seu argumento fosse muito fundamentado, ou você ia ficar envergonhado, não ia funcionar. Mas um abraço contou tudo para mim. Um bom atendimento, um rapaz que era da mesma idade minha, me chamou de senhor, me acompanhou até um banco. No final do culto, lembrou do meu nome, me deu outro abraço, falou assim: eu aguardo o senhor no próximo culto. Os obreiros que estão aqui na igreja, você tem uma grande função. Você não é um manequim. Você é uma ferramenta de Deus. Amém? Você é uma ferramenta de Deus. Você não está aqui para poder servir de ornamentação de templo. Você não é uma peça ornamental aqui. Você é uma ferramenta de Deus. É muito interessante isso aí, a gente aprende, o Eliezer sabe muito bem disso, técnicas de oratória e persuasão e etc. É muito importante você guardar o nome da pessoa, né? A pessoa veio a primeira vez, qual é o seu nome? Sandro. Prazer, senhor Sandro. Quando ele vier na próxima, ô Sandro, tudo bem? O cara lembrou do meu nome. Lembrou do meu nome. É uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Sabe? Então, é quando uma pessoa chega e você abraça. Você faz que a pessoa se sinta bem na casa do teu pai, que é o pai dele também. Tudo isso são coisas que nós precisamos de colocar em prática para que nós possamos ganhar almas para o reino de Cristo e sermos pacientes. Às vezes, não estou dizendo que a gente tem que passar pano quente em quem está em pecado na igreja. Não é isso. A pessoa errou, chama a pessoa, conversa com a pessoa, uma testemunha. Pessoa continua no problema, chama duas testemunhas. Continua no problema, trata ele como ímpio. Mas há várias etapas até chegar num ponto desse.
precisamos de ter o que? Amor. Irmão, tem gente que tem 10 anos de evangelho e acha que é muito. Você sabe o que é? Tem alguma criança com 10 anos aqui? Tem não, né? O Calebinho tem 12. Então dá para você ter ideia que é uma pessoa de 12. É menino. Amém, pessoal? Menino. Tem crente que 10 anos, 15 anos, age como menino ainda. Demora. O processo demora. Em algumas vidas, em algumas pessoas, é criança. Você tem que ter calma, tem que ser ponderado, tem que ter aconchego, tem que ter parceria, tem que ter oração, tem que ter aconselhamento, tem que ter paciência, tem que suportar. Porque Cristo pacientemente nos suportou. Cristo pacientemente ainda nos suporta. O meu pai dizia, falou assim, um homem, ele só amadurece depois dos 40. Só depois dos 40 e pouco, meu pai falava. Eu falei assim, eu pensando hoje, falei, depois dos 50. Depois dos 50 que começa a madurar. E quando você fica bom, está na hora de ir embora. Amém, pessoal? Então a gente tem que ter calma e usar todos os mecanismos. Você está aqui? Quem já viu aquele panfletinho que assina ali? Os visitantes. Né? A maioria nem coloca o número errado. Ele não quer ser amolado, ele não quer ser. Não é verdade? Coloca o número errado. Você liga, não quero, tal, te bloqueia para não ser importunado, aquela coisa toda. De 100 pessoas, talvez você consegue 2 ali. Não é? Mas tá bom. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Quem está me entendendo aqui? Amém? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para falar sobre isso. Eu vos afirmo, Jesus disse, da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então, você ligou para a pessoa não. Aí você conseguiu um contato na pessoa, a pessoa não está correspondendo. Oferece um culto na casa dela, oferece uma visita. Ah, não foi assim mesmo. Então, vamos ver se tem algum crente que abra as portas da casa, fazer um culto na casa dele. Tem gente que não vai na igreja, mas no culto do lar vai. O vizinho, o parente, um primo, ele vai. As nossas igrejas foram fundadas assim. Aprendi com Jesus. É fundada assim. Eu fui fazer um culto no lar da casa do Tiquinho, ele foi embora? Não, né? O Tiquinho lá. Eu fui lá na casa do Tiquinho lá. O Tiquinho era católico, né? Não é católico, né? Ele era fiel lá. Ele tinha um botequim, né? Tinha um bar. Ele tinha lá ele tinha uma cômoda cheia de bebidas, uísques, né? Bebida chique lá, né? Não tinha? Eu vou te expor aqui hoje, Tiquinho. Você vai ficar com bravo de mim, né? Mas eu fui lá fazer o culto na casa dele. Mas eu nunca falei da cachaçinha que estava lá, que ele vendia. Nem sei se cachaça que vendia também, se cerveja. Eu não falei nada do barzinho que ele tinha dentro de casa, aquele barzinho social. Não. Eu só amei ele em Cristo, tratei ele bem em Cristo Jesus. Fizemos o culto, abraçamos ele. O Senhor Jesus, ele foi fazendo a obra. Está aí, Tiquinho, família, todo mundo aí. Está aí. Está aí. Isso é a obra de Jesus. Jesus entrava na casa das pessoas, não era à toa não, gente. Você tem que usar a estratégia diferente. A estratégia que serve para um, serve para outro, entendeu? As pessoas estão tão assim, carentes. Irmão, eu estava vendo um rapaz que eu acompanho ele viaja pelo mundo. Ele foi no Japão. Aí ele foi conhecer um rapaz lá no YouTube.
E esse rapaz, ele descobriu uma profissão que algumas pessoas no mundo aí praticam, faz isso. Ele é acompanhante, ele é acompanhante de aluguel. As pessoas são tão carentes, não tem ninguém para sair, não tem ninguém para conversar. Aluga ele. Eu vou te alugar aqui o seu algumas horas. O menino novo, irmão. Rapazinho novo, japonesinho, novinho, sabe? Um bonezinho com o óculos dele, parecendo um bobo. Mas bobo é quem pensa que ele é bobo, porque ganha muitos dólares. Ele cobra lá uns 10, 100 dólares, 200 dólares. Você quer que eu fique contigo quanto tempo? Ah, não, você pode... Não faz coisa errada não, tá? Nada de prostituição, né? Só companhia mesmo. Só companhia. Aí ele vai consigo, eu vou no shopping. Aí ele vai, com a mochilinha nas costas, vai. Você senta no banco, ele senta. Ele não fala nada. Fica mudo. Se perguntar, pergunta. Se a pessoa fizer alguma pergunta, ele não responde. É uma companhia de aluguel. Terminou o horário ali, ele vai embora para a casa dele, recebe o dólar dele, coloca no bolso. As pessoas estão carentes, sabe por quê? Poucas pessoas têm tido paciência para ouvir outras pessoas, principalmente gente idosa. Eu sempre gostei de pessoas idosas. A minha avó me amava. Ficava o dia inteiro conversando. Mas os idosos sofrem com isso. Ninguém dá atenção. E não é só os idosos. As pessoas a cada dia que passa estão mais solitários. Às vezes não precisa de você entrar com a palavra já pregando. Você tem que ser salvo, senão você vai para o inferno e tal. Não, nada disso, irmão. Se torna amigo da pessoa. Passa a ouvir. Deixa a pessoa chorar um pouquinho. Se torna um parceiro da pessoa. Vai ganhar na amizade dele. Daqui a pouquinho ele está com Jesus junto com você. Sabe? Quantas vezes eu perco horas e horas com pessoas que nem da nossa igreja é. Mas eu vou ali. Quando eu tinha o meu negócio, vários clientes se tornavam todos amigos. Porque nem todos que vinham era para fazer serviço comigo, era para conversar. Para bater papo. Eu me sinto bem de conversar com você. Você é tranquilo. Não é bom conversar com gente assim? Tranquilo. Paz. Não é, pessoal? Então é isso que nós precisamos. Sempre esteja visualizando em potencial uma vida, uma alma. Trate bem. Amém? Use os seus mecanismos, use todos os meios para que você possa alcançar uma alma. Por quê? Porque quem ganha alma, sábio... Ih, está fraco, hein? Quem ganha essa alma, sábio... Isso. E qual é o nosso propósito para este ano? Se você quiser ganhar 100 almas, amém. Eu tenho certeza que eu vou ganhar de vocês. Você é orgulhoso mesmo, né, pastor? Não é orgulho, não. Eu nasci para isso. Eu estava conversando com meu primo, ele é capitão de Mariguerra. A gente estava num diálogo muito produtivo. E aí eu estava falando sobre o propósito da vida, o significado da nossa existência. Eu disse para ele: ô primo, cada um tem o seu propósito, tem o seu desígnio, e cada um nasce com alguma coisa. Como dizia Miles Monroe, o seu dom sempre está escondido perto de algo que você faz diariamente. Eu disse para ele: eu fui treinado por algumas coisas na vida. Eu fui treinado para algumas coisas. Não nasci para aquilo, mas eu fui treinado e fazia bem o que eu fazia. Mas eu nasci para outra coisa. Então você tem que entender que nesta vida tem pessoa que é treinado aqui para ser médico, para ser um gestor, não é? Eu não preciso de mais exemplos. Você é treinado para muita coisa. E você pode ser o que você quiser. Amém, pessoal? Se eu quiser fazer medicina este ano, eu posso. O que me impede? Eu posso ser o que eu quiser. Mas eu nasci para isso. Mas eu posso ser. Mas uma coisa nós temos certeza e absoluta certeza. Nós nascemos para ganharmos
almas. E você tem obrigação de apresentar a Deus uma alma, ou duas ou mais. Nós temos que dar resultado para Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está me compreendendo? Amém? Fala assim, eu tenho obrigação. Pastor, você é muito autoritário. Eu não sou autoritário. Se alguém é autoritário, é Paulo. E quem está sendo autoritário na vida de Paulo é Deus. Então reclame com ele. Nós temos obrigação, disse Paulo, de apresentar resultado para ele. Ganharmos almas para Cristo. Vocês estão me compreendendo, gente? Amém? Eu acredito que muitos aqui, muitas coisas eu vou me atentar hoje, porque hoje o culto foi um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que o suficiente o Senhor nos orientou. E vamos colocar de pé. Amém? Vamos focar